jornalista, e eu queria fazer uma pergunta para o Ramon e para a professora Silvia. Você trouxe a imagem de que como é que você se sentiria se você tivesse seus braços apertados, suas pernas amarradas, e a pessoa tentasse colocar a mão na sua boca, você iria mordê-lo. Então a minha pergunta é a seguinte: se isso acontece, por que o Hamas não joga mísseis sobre o Egito também? Se o Egito também não dá permissão para que se atravesse, que é impossível exatamente a travessia entre a faixa de Gaza e o Egito. Professora Silvia, eu estive também em Israel, e a situação que eu vivi foi exatamente oposta da senhora. Não sei porquê. Eu tive liberdade de ir para qualquer lugar, nunca sofri nenhum constrangimento de nenhuma ordem. E a senhora falou que se tenta intimidar, provocar para que tenha uma reação, por parte da população de Israel, quer dizer, da população palestina. E eu volto a dizer, eu comungo com o Salmo, a nossa questão não é a Palestina, é o Hamas. Porque como é que você tem um vizinho cujo estatuto diz: nós vamos acabar o Estado de Israel? Como é que a senhora viveria numa situação em que o seu vizinho lhe diz o tempo inteiro: eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua família? Porque inclusive o Hamas Oz, que todo mundo conhece, ele é um dos grandes críticos da política israelense. Ele trouxe uma figura linda, inclusive me lembrou a sua, Ramal. Ele diz o seguinte: como é que você reage? O teu vizinho coloca o filho dele no teu colo e começa a atirar em você. Como é que você reage? O teu vizinho que constrói um túnel do quarto do teu filho, do quarto do filho dele, para o quarto do teu filho. Como é que se explica os túneis? Ninguém fala dos túneis. Gastou 800 toneladas de concreto para construir túneis. Para quê? Para que se construiu esses túneis? Então, essas perguntas que sempre se fala muito das mortes, essa coisa da questão da desproporcionalidade. Será que o mundo estaria muito feliz se do lado de Israel tivesse o mesmo número de mortes como tem do lado da Palestina? Será que é isso que conta? Isso é um jogo de mortes? Não é jogo de mortes. Por que não se vê manifestações no mundo inteiro, como a gente está vendo agora, contra o que está acontecendo no Iraque, do Califato Islâmico, que está dizendo para os cristãos: ou vocês se convertem ou vocês morrem? Que isso foi que aconteceu na Espanha, durante a Inquisição. As duas perguntas estão lançadas. As perguntas estão lançadas, agora estão pedindo também a minha colocação também do meu posicionamento. Então é só isso. Se é a questão de direitos humanos, então onde estão os militantes dos direitos humanos? É só isso. Então não é Palestina. Queremos sim uma Palestina livre. Israel quer uma Palestina livre. A questão é o Hamas que está lá, tem lá no seu estatuto, no seu regimento: vamos acabar com o Estado de Israel. E não nos esqueçamos que Israel é a única democracia no Oriente Médio. É a única. Inclusive, tem juiz da maior corte, da Corte Federal, que é árabe. 20% do parlamento é árabe. É ocupado por árabes. Essa é a minha colocação. Temos um debate justo, já que houve uma manifestação demorada do lado palestino e uma outra manifestação demorada do lado israelense. A partir de agora, em razão novamente do tempo, só será permitido perguntas a mim e não falas, porque se cada pessoa presente já no marco, eu disse se cada pessoa presente tiver interesse em uma pergunta, fizer a sua manifestação, a gente não vai conseguir manter o debate. Então, a pergunta da Laura, duas, na verdade, uma para o Jamal e uma para o Cecília. Just before I start, do you speak English?
that awesome. This is the biggest, this is the biggest gift I have ever got in my life. That you speak English so that you can understand what I'm saying. I will start from your first question. Why Hamas doesn't fight Egypt? That's your first question. Egyptians had their country for, the Egyptian had the country for ages. Not ages, centuries. But when did the Israeli country started? And why Hamas would fight Egypt? If Egypt closed their border with Hamas, it's basically the business of Egypt. They are right to do whatever they want with their country. But Israel doesn't have a country. They are there as a settlement. They came there, they settled there, they invaded a country of other people. And it's just new, just 50 years ago. So when you are talking about why Hamas doesn't fight Egypt, it's basically, it's not their business. The business here is Israel, that is on the land of Palestine. That's the first point. All right. Yeah. Second part. Where is the support of Egypt? Right? Okay. Just last year, I guess, a new president was elected in Egypt, Mohamed Morsi. He is from the Islamic wing, from the Islamist side. Who were elected by Egyptians as a president. And here I'm going to come back to the rule of the Western countries here. Just after a while, United States of America and support of Israel gave the president of Egypt, who was surely going to support Palestine to get their freedom. At least if they can't get their land back now, it's too late. Even I believe one day they will get back, they will support them to get their freedom. Because as I said, if you were, just a minute, please. If you were, if I touched you like this, fight in ways. And if you're in my neighborhood, as you mentioned here, if you are in my neighborhood and they have 3 villas and you have a little room, and then after 50 years, because of the help of the West, you took my 3 villas and you give me the room, would you be good about it? Não, ele tinha falado em relação ao Egito, né? Eu falei que assim, o problema do Hamas não é com o Egito, é com Israel, né? E há pouco tempo atrás, o Egito teve uma eleição lá e foi eleito Mohamed Morsi, que foi democraticamente eleito. E é um candidato presidente ligado à Irmandade Muçulmana, portanto, tem boas ligações com o pessoal de Gaza. E o governo americano teria meio que sabotado o presidente. O golpe militar, né? Que deterou o presidente. E ele questionou isso. Né? Bom, como que é seu nome? Laurisa, olha, a minha experiência em Israel foi quase nula, né? Por quê? Porque foi a minha chegada em Tel Aviv e depois os lugares que eu fui são lugares turísticos. Quando fui ao Muro das Lamentações, após a minha bolsa passar pelo raio-x, como é comum em Roma, na cidade do Vaticano, eu estava habituada, ainda 2 simpáticos rapazes abriram a minha bolsa, tiraram o que havia dentro e olharam, violando assim a minha privacidade após minha bolsa já ter sido verificada. E eu, deliberadamente, após esse dia, que foi o meu primeiro dia em lugares de predominância israelita, decidi que nem água comprava deles. Fiz realmente um boicote individual e pessoal, justamente por conta desse tipo de abordagem em um lugar, em lugares que são lugares de alto índice de turismo e de frequência de pessoas de inúmeras nacionalidades. A minha experiência com israelenses belicosos foram todas em territórios palestinos, em cidades palestinas,
onde eles têm trânsito e onde eles de alguma maneira controlam. Então, checkpoints, estradas trânsito, fronteiras de um lugar para o outro, sempre muito perigosos. As minhas amigas italianas que ficaram em Jerusalém que tiveram também experiências não muito agradáveis em ônibus e lugares de transporte público. Essa é uma questão. Coisa que não me aconteceu em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar. A outra questão que eu gostaria de dizer, você disse do túnel, do Hamas, porque eles constroem túneis. Bom, existem várias possibilidades, né? Existem várias afirmações de trocas, de acusações, enfim. E eu, pessoalmente, faço a minha. Né? Porque pode ser justamente para as pessoas se abrigarem das bombas e dos mísseis que vêm de Israel. Poderia ser isso. Porque se a sua bomba, se a sua casa não ser destruída, vamos construir um túnel. A gente precisa se abrigar de alguma maneira. Eu acho que é isso. E eu tenho amigos que são judeus e que são contra esse conflito. São contra, quer dizer, não apoiam. Enfim, apoiam inclusive boicotes internacionais e tudo mais para que isso termine. Porque são pequenos grupos, não é? Que acabam dominando, enfim, uma série de coisas. E eu acho que é uma discussão vazia a gente ficar dizendo para que os túneis, para que isso, para que aquilo, enquanto as pessoas morrem, as crianças morrem, as mulheres ficam em casa, passam fome, você tem que viver com uma barraca, não tem banho, não tem comida, enfim, que é isso. Você não vê isso acontecendo com a população israelense de modo algum. Eu acho que seria a única coisa, eu acho que aqui não é lugar para a gente discutir. Always